Olá, meus queridos, voltamos com mais uma aula, não é? Vamos fazer mais uma aula. Agora sim, esta que é a 30ª aula de doutrina cristã, não é? Segunda parte sobre a moral dentro dos sacramentos, dentro dos mandamentos. Ao terminar os mandamentos, vamos entrar nos preceitos da igreja, o que é preceito da igreja. Depois, as virtudes e vícios, e a gente termina esta segunda parte para entrar na terceira parte, como está dividido o catecismo da Igreja Católica. A primeira parte, a profissão de fé, o credo; a segunda parte, a moral cristã, dentro dos sacramentos, dentro dos preceitos, os vícios e virtudes. E a terceira parte, a vida de Cristo, dentro dos sacramentos. Vamos ver cada sacramento. A quarta parte, né, a vida em Deus, que é a vida de oração, a espiritualidade e a mística. E termina assim, né, todos os sacramentos estão divididos nessas quatro, aliás, todos os catecismos estão divididos nessas quatro partes, né? Lembrando que eu já fiz o Catecismo da Igreja Católica, o atual, né? Fiz parágrafo por parágrafo, artigo por artigo, inciso por inciso. Tem mais de 100 aulas gravadas, graças a Deus. E agora, nessa doutrina cristã, já temos 30 aulas gravadas, tá certo? Para a nossa catequese, para o nosso crescimento doutrinário, para enxergarmos bem o que é a nossa Igreja Católica e termos um norte, um oriente, para não nos perdermos diante de tantas vozes, diante de tantas doutrinas, e seguirmos certo, não é? É muito mais do que lei natural, lei humana, lei cívica, é lei divina, é lei sobrenatural, é a lei de Deus que nos rege, tá certo? Que nos orienta, que nos faz nos perdermos, podemos caminhar firmemente, decididamente e seguramente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Deus de toda bondade, que quer salvar todo ser humano, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. São Tarcísio e São Roque, rogai por nós. Pois bem, este é o último mandamento, sendo o 8º mandamento, como vocês estão vendo na descrição, porque em algum mandamento, por exemplo, o 5º mandamento com o 6º mandamento nós vimos correlacionados, e também o 7º e o 9º mandamento nós vimos correlacionados, tá certo? Vamos ver o 8º mandamento, falso testemunho. Como é atual, não é? Não levantar falso testemunho. Vamos ver o que a doutrina da igreja diz, o que a nossa Santa Igreja normativamente, não é, nos ensina, nos orienta, tá certo? O 8º mandamento nos proíbe toda falsidade e dano injusto à fama alheia, tá certo? Nos proíbe toda falsidade e dano, veja, à fama alheia. A lei da igreja diz que todo mundo tem direito da boa fama. Não são apenas os famosos, os midiáticos, não é? Os YouTube da vida, os Instagrams, não. Todo mundo tem direito da boa fama, independentemente do seu nível social, da sua classe social, o seu poder aquisitivo, independentemente se mora numa mansão ou numa palafita. A dignidade está na pessoa, não está no que ela tem, que ela possui, não está no estilo de vida que ela escolheu, não é? Pode ser o nobre, a rainha Elizabeth, ou uma prostituta do cabaré do José, aqui, não é? Falar da minha casa, cabaré do José. Todo mundo tem a dignidade da boa fama, porque, independentemente que aceite, é filho de Deus. Só um instante aqui, segura aí que tá chovendo aqui. Vou fechar e acender a lâmpada. Pronto, voltamos com a aula.
Tá chovendo, molha tudo aqui. Então, todo mundo tem direito da boa fama, tá certo? Não apenas os que são dignos diante de um contrato social, diante de uma visão de dignidade. Mas é porque é filho de Deus. Deus amou tanto o mundo e enviou o seu filho para morrer na cruz. Bastaria isso. Bastaria isso, não é? Que o preço que ele pagou foi precioso. Mas o precioso é o sangue de Jesus, que morreu por todos. Até pelos algozes, aqueles que estavam matando, ele morreu por ele. Tá certo? Vamos avante. O 8º mandamento nos ordena dizer o tempo e o lugar, a verdade, e possivelmente interpretar bem as ações do próximo, para que a gente assim não entre em absurdos, no falso testemunho, na calúnia, na difamação, na fofoca sobre a vida do outro. Até porque, ao pé da letra, a única vida que me pertence e que me interessa seria a minha. E daqueles que Deus me deu como dons, ou seja, o esposo, a esposa, os pais, os filhos, não é? Os meus irmãos, os meus parentes, interessam a mim. E naquele aspecto, não é, bom, que faz o bem, no melhor sentido, certo? Não é para eu curiar o que o outro faz, o que o outro deixa fazer, perder esse tempo. É uma coisa tão irracional, se a gente for levar ao pé da letra, é uma coisa tão irracional e ao mesmo tempo tão pueril, não é, tão medíocre, eu me alimentar a minha boa fama, alimentar o meu prazer, sentir prazer em comentar sobre a vida das pessoas, difamá-las e levantar falso. É uma coisa irracional. Não é para os filhos de Deus, não é para nós, né? Não é para nós. Vamos avante, falso testemunho. O que é falso testemunho? O homem tem direito à verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, não é? Ela vos libertará. O apóstolo Paulo diz, ela dói, a verdade dói, mas, né, ela liberta. Veja, Santa Teresa de Ávila diz, não existe mais nada de humilde. O que é a humildade? É dizer a verdade. Não existe mais de humilde, transparente, claro, como luz do que a verdade. A verdade é tão humilde que os prepotentes, não é? Que os autossuficientes, que os soberbos não querem dizer a verdade, só dizem mentira. É engraçado demais, né? Vamos avante. Isto é, o direito de não ser enganado, como lhe assiste o direito a seu bom nome. Aqui também, veja, já entra o bom nome, a dignidade, não é? Preservar o bom nome do outro. Todo é um direito. Se é um direito também seu, é um dever para com o outro. Se eu tenho o direito que o outro não suje o meu nome, eu também tenho o dever de não sujar o nome do outro. O 8º mandamento lhe tutela justamente esse dúplice direito, né? Em primeiro lugar, é proibida aos homens qualquer falsidade, a saber, além do falso testemunho. Além do falso testemunho, qualquer outra falsidade. Hoje, qualquer outro fake news, não é? Que reside em atestar falso diante de um juiz, que legitimamente o interroga toda e qualquer mentira, né? No tribunal. O júri, por exemplo, a testemunha, a falsa testemunha, né? Aí diretamente, a falsa testemunha, quando a coisa vai para os tribunais. Mas o falso testemunho também está no dia a dia, está no cotidiano. Naquela conversa no corredor, naquela conversa ali na calçada da vizinhança, naquela conversa na rua, na conversa dentro de casa, não é? O falso testemunho. Mentira é palavra ou sinal que exprime o contrário do que se pensa.
Olha aí, conceito de mentira. Palavra ou sinal, gesto do que se pensa, com a intenção de enganar o próximo. Comete-se mentira ainda quando se diga a verdade, mas pensando dizer o que é falso. Veja, não é? Aquele acréscimo, né? Padre, eu não menti. Tirou, eu omiti, né? Padre, eu não menti, mas do conto eu aumentei um ponto, não é? Muita gente gosta de criar um drama, não é? Uma tragédia, de se fazer de vítima, veja, acrescentar, adocicar, salgar, não é? Intensificar, densificar a sua história. Pronto. Isso está aí também, não é? Divide-se a mentira em chocosa, oficiosa e danosa. A mentira. Ela pode ser chocosa, oficiosa ou danosa. É chocosa se alguém mente por brincadeira, sem prejuízo algum, mas com a intenção de enganar. Intenção de enganar. Mentira é mentira, veja. Chocosa. Foi uma piada só, mas mentiu, né? É oficiosa se a dizemos por utilidade própria ou alheia, sem dano do próximo, para escusar-se ou a outrem, para se esquivar a um castigo. É chamada oficiosa, né? Por medo, por livramento, não é? Para evitar também um dano maior, é oficiosa. É danosa se produz ao próximo algum dano material, moral ou espiritual. Tá certo? Então ela pode ser a mentira chocosa, pode ser oficiosa e pode ser danosa. A mentira em si é sempre um mal, pois contradiz a verdade. E como tal, é ofensa a Deus, suma verdade. Certo? A chocosa e oficiosa não subtrai, veja, danos a ninguém, mas a Deus sim, que é a verdade plena. É uma violência. A mentira chocosa e oficiosa de si são pecados veniais. A mentira danosa será grave ou leve, segundo o prejuízo que se inflige ao próximo. Se o dano for grave, devemos repará-lo. Afins à mentira são a hipocrisia, a jactância, não é? A simulação, o dobrez e a adulação. Eita, muitas pessoas não sabiam, né? Que, veja, a mentira pode ser também, veja, se expressa na adulação às pessoas, tá certo? Vamos agora para, dentro desse 8º mandamento, a violação do segredo. O 8º mandamento, proibindo o que é falso, nos manda dizer a verdade a seu tempo e lugar. Atenção, está para tempo e lugar. Daí a obrigação de observar o segredo. Segredo é a notícia de uma coisa que devemos ter oculta. Olha o conceito de segredo, né? É a notícia de uma coisa que devemos ter oculta, certo? E é interessante que agora pelas redes sociais, né, chamadas assim, sobretudo aquelas de bate-papo, não se tem mais segredo, né, de notícias. E outra coisa, pode ser uma calúnia, pode ser mentira, pode ser fake news, pode ser falso testemunho, a gente pega e as repassa, sem nenhum critério, sem nenhum discernimento, sem nenhuma prudência. Isso também é pecado venial, pecado leve. E se causa danos, dependendo do dano, né, pode ser pecado mortal. Há 4 espécies de segredo. Olha,
Há 4 espécies de segredo. Vamos ver. Primeiro, o segredo sacramental da confissão, imposto aos sacerdotes acerca das coisas ouvidas em confissão. É tão grave que não é jamais permitido violar, ainda que o sacerdote estivesse, por esse motivo, em perigo de vida, em perigo de morte. Não pode violar este segredo. Segundo, o segredo natural, quando por acaso nos vem ao conhecimento uma notícia, cuja manifestação ocasionasse dano ou justo desprezar ao próximo. Manifestando sem razão, comete-se pecado contra a justiça, grave ou leve, conforme o prejuízo causado ao próximo. Veja, aqui, não é? Esse é chamado o segredo natural. E tudo que a gente já falou aqui sobre as redes sociais, não é? Sobre as confidências, não é? As intimidades dos amigos, dos colegas, dos familiares. Terceiro, o segredo prometido, quando a nova se recebe com a promessa de não manifestá-la. Se a manifestamos sem razão, comete-se pecado contra a fidelidade, grave ou leve, conforme o dano. Né? Você promete, é um contrato. É um contrato. Você promete segredo, as pessoas têm aqui, né? Olha, só fica entre nós. Você promete segredo, prometo, né? O curioso, o fofoqueiro, prometo, abre os olhos assim maior do que o meu, prometo. Saiu dali e já conta. Esse é chamado o segredo prometido, que foi quebrado, né? Que é contra a fidelidade e denota que a pessoa não tem palavra, não tem caráter. Quarto, o segredo comisso. Que é isso? Ou confiado a uma pessoa para da mesma obter ajuda ou conselho. Veja, ou conselho. Apoia-se na confiança que temos na pessoa, por causa da estima que inspira, ou do ofício que ocupa, advogado, tabelião, oficial público, um padre, um diretor espiritual, não é? Até mesmo o confessor, depois o aconselhamento, o aconselhador, tudo isso obriga por ter sido prometido e porque grandemente confere à sociedade a sua observância. Quanto mais estrita for a obrigação de mantermos o segredo, tanto mais grave deve ser o motivo que permite violá-lo. Considerem-se como razões graves de revelarem um segredo natural e comissivo o bem público e a caridade para com o próximo. Não é? Como isso é importante o segredo para o bem funcionamento e a harmonia, né? A harmonia da sociedade, do relacionamento social. Veja, A2, A3, grupal, não é, coletivo, comunitário. O segredo é importante, que estabelece confiança e segurança no relacionamento, né? Todos nós temos os nossos segredos, temos as nossas vidas ocultas também, todos nós. E é preciso termos um relacionamento, termos pessoas que podemos, né? Porque também é necessidade do ser humano de confessar segredos, né? De abrir o coração, revelar a alma, até mesmo aquilo que envergonha, que é miséria. Ter sempre alguém para desabafar e sabe que ali morreu, como a gente diz. Sabe que ali morreu. Eu condividi aquilo que estava já me sufocando, né? Aquilo que estava tomando o meu coração. Eu condividi com o outro. E quando não há este feedback, quando não há essa resposta de confiança e segurança, isso causa danos terríveis. E por isso que a gente tem, veja, por esse motivo, não é, sociedade cada vez mais desconfiadas, insegura e, portanto, agressiva, violenta. E isso multiplica
os consultórios de terapias, não é? Porque aquilo que a gente deveria ter no dia a dia e de forma mais voluntária, não é? E gratuita, a gente vai ter que pagar um profissional para revelar as nossas neuras, as nossas psicoses, os nossos dramas. Veja, olha aí, como está cada vez mais a sociedade, né? Se estreitando nesse sentido de sufocamento. Se não é lícito violar o segredo, não é também lícito, né, surpreendê-lo. É proibido, pois, ouvir as portas ou ler a correspondência dirigida a outros, exceto no caso em que possamos presumir o consentimento ou se a coisa se tornou usual, como nas casas de educação. Aí já tem um critério, já tem uma norma, não é? Certo? Pode sim, Ricardo, José. Pode sim, tá certo? Eu sempre estou aqui disponível para que todos possam saber. O Ricardo José, não é? Ele está perguntando, padre, eu posso colocar essas suas formações no meu canal do YouTube? Pode sim, tá certo? Eu só não gostaria que ganhasse dinheiro com isso, porque, veja, os meus cursos, as minhas catequeses são livres, são para, de fato, evangelizar. Tá certo, Ricardo José? Se você pudesse apresentar aí, colocar um pouquinho, não é? A sua formação que você faz, a sua evangelização, tá bem? Mas fique à vontade, ok? Vamos lá. Restrição mental. Devemos dizer a verdade a tempo e lugar. Por isso, às vezes, para ocultar o que não somos obrigados a dizer a todos, fazemos uso da restrição mental que reside em subentender mentalmente algumas palavras que mudam totalmente o sentido que se diz. Não é? O que se diz. Aqui é interessante nessa restrição mental, né? Antes de você confessar o seu segredo, você tem também que examinar que a pessoa tem o equilíbrio, que a pessoa é sana, não é? Que a pessoa é capaz de ouvir e não interpretar mal. Não é? E que a pessoa também, mesmo sendo sana, a pessoa mesmo sendo, veja, equilibrada, ela não é maliciosa. Ela não é maliciosa, tá certo? Tudo ela vê malícia, ela vê a tendência, não é? Ela, cuidado. Então você tem que fazer uma pesquisa, como diz o Eclesiástico, né? De 1001 amigo, procure um para revelar o seu coração. Se a restrição é de tal natureza a enganar verdadeiramente os ouvintes, não pode ser usada porque é mentira. Se ao invés, pelas circunstâncias e pelos hábitos, pode ser compreendida, não é mentira e pode ser empregada sem pecado. Convém, entretanto, dela nos servirmos por motivo racional, como, por exemplo, para libertar-se de pessoa importuna, não é? Ou fugir à pergunta indiscreta. Indiscreta. Não é? Isso está para o outro, está para nós também. Tá certo? Para nós. É direito meu, se alguém vir a mim revelar um segredo, é direito meu ouvi-lo ou não. É direito da pessoa também, ouvir ou não. O pouco que eu me conheço, não é? Eu vou saber se eu sou capaz de me relacionar com aquele segredo. E às vezes os segredos, me desculpe dizer, viu? A maioria dos segredos é o que é o pior das pessoas, não é? Então, precisa também uma maturidade humana e espiritual,
né, humana, psíquica, emocional e espiritual da pessoa para ouvir o segredo da outra, o que é de pior do outro, e não se espantar. Vixe Maria, eu não pensei que você fosse assim, não é? E não saber lidar com aquela notícia, com aquela informação, com aquele segredo do outro. Ou dos outros. Né? Com aquele absurdo. Então precisa ser muito equilibrado. Tá certo? Porque aí, qualquer momento, você pode não aguentar mais e passar. Tá bem? E quem é formador, quem é padre, por exemplo, né, trabalha nas redes sociais com jornalismo, isso, quem é comunicador, cuidado para não, veja, estar sinalizando que está escapando informações daquele segredo daquela conversa. Porque quem está ouvindo pode pegar uma palavra e dizer, olha, ele está revelando o meu segredo. Está falando. Acontece muito isso em alguns temas que a gente tem que tocar na homilia, e as pessoas nas confissões falam sobre aquele tema. Né? Por exemplo, o tema sobretudo da vida afetiva, sexual, e que a gente vai doutrinar. Né? A pessoa que está ali vai dizer, oxa, o pai está dizendo o meu pecado. Como é difícil hoje. O pai está dizendo o meu pecado, porque falou desse tema, não é? Falou desse vício. A gente não tem que doutrinar, a gente não tem que exortar, a gente não tem que disciplinar, edificar, tem que falar de todas as dimensões, sobretudo na dimensão moral, a moral sexual, que é a moral da igreja. Mas as pessoas hoje estão ouvindo, dizendo, o padre está, não é, falando publicamente dos meus pecados. E aí, se for denunciado e o padre não conseguir provar, é automaticamente excomungado. Só o Papa pode, não é, tirar da excomunhão. Dano injusto da fama. O 8º mandamento proíbe também o dano injusto à fama alheia. Disse injusto porque às vezes pode haver justo motivo para dizermos o que venha a causar prejuízo à fama do outro. Tá certo? Aqui tem os dois lados da moeda. Às vezes tem que ser dito, não é? Justamente. Injustamente é quando não tem motivo nenhum para ser dito e se diz. Né? Quando, por exemplo, vai causar um dano ao bem comum, à coletividade, à comunidade, então é justo. Tá certo? A boa reputação pode ser lesada. Extremamente com a distração que se divide em calúnia e murmuração ou maledicência. Veja. Não é? B. Internamente como a suspeita e o juízo temerário. Temerário. Pode causar isto, não é? Na boa reputação da pessoa. Então, a gente deve entender dessas minúcias, não é? Dos conceitos, destas terminologias, ter segurança. Veja que não é muito simples assim, né? A doutrina da igreja. Não é muito simples. Ter segurança para não cairmos, né, em tantas, vejam, tantos falsos testemunhos. E aqui é interessante, né, é sujar a reputação dos outros. Porque, como vimos, todo mundo tem direito da boa fama. Isso é um direito civil e é um direito também divino. Tá certo? Calúnia. Vamos ver. Calúnia é imputar malignamente ao próximo defeitos que não tem ou culpas que não cometeu. Isso é a calúnia. E calúnia está para o Código Civil como, não é, uma pena. Não é? Código de Direito Penal. É crime, a calúnia. A calúnia de si é pecado mortal,
contrário à verdade, à caridade e à justiça. Veja, a calúnia agride a verdade, agride a caridade, o amor e agride a justiça. Poderá ser venial por matéria leve, né? Ou por defeito de advertência à vontade. Mas poderá ser também mortal, né? Com a intenção maléfica de prejudicar o outro. Quem caluniou deve reparar o dano, até com grave incômodo seu, embora confesse ter dito falsidade. Deve, além disso, ressarcir os danos materiais, se os houver. E tem casos que não é possível ressarcir. Então tem as dívidas, e estas dívidas serão pagas no purgatório, né? Infelizmente, são os noviços, que tão poucos são refletidos, né? Não escutamos mais nos nossos sermões, nas nossas homilias, nas nossas catequeses, a questão da eternidade, a questão do céu, do purgatório, do inferno, do juízo final. Não se confessa mais, né? Não se conversa mais sobre esses temas, porque nós vivemos numa sociedade do bem-estar, da qualidade de vida, da longevidade, que a morte é uma agressão, é um absurdo. Eu terminava a homilia de ontem dizendo, veja, então, se você é tão amiguinho assim da morte, ou tão inimigo para que não a considere, experimente dizer a morte, olha, não venha hoje não, porque amanhã eu tenho uma agenda cheia de compromisso. A morte não quer saber disso não, né? A morte não vai... Veja, viu, Ricardo José? Tantos temas polêmicos, né? Tantas bandeiras que a sociedade hoje, como disse o filósofo Bauman, a sociedade líquida, né? Que levanta bandeira sobre o feminismo, sobre a homofetividade, a homofilia, sobre o preconceito racial, tudo isso. A morte não quer nem saber disso. Quando ela vem, ela vai perguntar, você é branco ou é preto? Ou é negro? Não quer saber se é amarelo, se é mameluco. A morte não vai perguntar se você tem sangue azul nas veias ou vermelho. A morte não vai perguntar se você tem consciência ou não consciência. Veja. A morte não vai perguntar que partido você é. Se você é do partido tradicionalista ou progressista. A morte não vai perguntar que bandeira você está levantando, meu filho. Qual é a ideologia que você segue, qual é a teoria que você segue. Não vai perguntar a morte. Ela vem, ela é um mandato. Ela é para nós cristãos, para os pagãos, os ateus, veja, os indiferentes, ela é uma tragédia. É uma interrupção, mas para nós é uma Páscoa, é uma passagem. Então viver aqui bem. E a doutrina nos ajuda a isso. Não é para nos castrar, né? Para nos punir. Pelo contrário, para nos lapidar, para nos moldar, para nos plasmar segundo a vontade de Deus. Vamos avante. Murmuração ou maledicência é manifestar sem motivo razoável falhas ou vícios de um ausente, interpretar-lhe mal ações e palavras, diminuir-lhe virtudes e apreços. Dizemos sem motivo razoável, porque urge manifestar-nos quando somos chamados a depor em juízo ou interrogados pela autoridade legítima. A murmuração é, de sua natureza, pecado grave. E peca não só quem a faz, senão ainda voluntariamente quem a escuta. Não é grave se o mal que se conta é leve, sem o dano do próximo, ou se for mal notoriamente público, não é?
Veja só, aqui é interessante, porque, veja, toda pessoa que murmura, ela se coloca como vítima. Toda pessoa que murmura se coloca como vítima e ela acusa. Não é? Sempre tem o culpado. E aqui está tudo, né? Está falso testemunho, está a calúnia. Veja. Tudo. A mentira. Por isso que é pecado grave. O murmurador. Né? Quem murmurou deve reparar o mal causado, falando novamente da pessoa para fazer-lhe brilhar alguma virtude ou dote, ou declarando que a paixão lhe fez ver mal do que era. Quem ouviu sem referir a outros, basta que se arrependa. E ainda, contra o 8º mandamento, a intriga ou o sussurro, olha, até o sussurro, tá certo? Que consiste em referir ao próximo sem o justo motivo o que outros disse por sua conta, tá certo? Então, eu escutei o murmurador e vou sussurrar agora no ouvido do outro. Fulano disse isso, falou absurdo, tal. Não é? Ofende-se a boa reputação do próximo, internamente com o juízo e a suspeita temerária, quando julgamos ou apenas suspeitamos do próximo temerariamente, isto é, sem motivo. O juízo temerário em matéria grave é pecado mortal. A suspeita temerária, ordinariamente, é somente pecado venial. Tá certo? E aqui nós terminamos os 10 mandamentos, a doutrina cristã, não é? A segunda parte moral dos 10 mandamentos. E na próxima aula vamos ver os preceitos gerais da igreja. Não é? O que é o poder legislador ou legislativo da igreja. Depois vamos ver os preceitos particulares da igreja, né, e as suas obrigações, tá certo? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Vamos ver aqui o Ricardo. As aulas... Pronto. Depois eu vejo nos comentários.